Oi, Boa noite, tudo bom, doutora tudo Maíra? bem e você? Tudo jóia. E aí, pessoal, tô vendo vocês aí? Boa noite. Doutora Maíra, primeira coisa eu queria agradecer demais por você ter aceitado o convite. Já faz tempo que eu tinha, que eu estava tentando, né? A gente nunca dava certo horário. Pois E é, o tava difícil pessoal, demais, gente, mas agora deu pois certo. é. E você era uma das pessoas que o pessoal mais pedia aqui na página, acredita? Ainda bem Ah, que é? deu certo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela confiança. O jejum, ele é um tema que atrai muito o interesse de muita gente, né? Por causa dos efeitos benéficos que todo mundo tá vendo por aí, né? Aí eu disse, não, tenho que trazer aquela mulher pra cá pra falar uma hora pra gente aqui. Tô aqui, né? Eu adoro seus posts, acho que são fantásticos. Eu vivo dando Ah, que risada é também, que isso? isso é importante, né? É, A gente é, precisa unir informação com humor, que senão a vida fica muito chata. Eu nunca faço posts engraçados, mas eu me divirto com os é, dos eu, outros. eu, eu, eu espero que o pessoal veja e leia, porque embaixo sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre é. Às vezes eu boto e boto no story o que tá escrito. Vai que o povo não tá lendo, né? Mas é um jeito de chamar atenção, né? Um jeito engraçado. Muito Tentar bom, chamar atenção para algumas coisas. com certeza. O humor é um jeito mais amigável de mostrar realidades duras e cruas, né? A gente Sim, passou com pelo certeza. dia do diabético aí, dia 14. Eu nem Sim, postei nada porque eu tava super cansada, mas era tanta coisa que eu queria dizer. Aí eu vi vários posts maravilhosos sobre isso. E realmente esse é um que assim, a gente tenta fazer humor, mas é bem difícil, né? A desinformação tamanha que a gente vê demais. afligindo a saúde de todos. Então, realmente, a gente É precisa. verdade. E no dia do diabetes, para você ver, eu estava escrevendo o último capítulo da minha monografia, estava escrevendo a conclusão, que é exatamente a aplicabilidade da estratégia low carb no tratamento do diabetes tipo 2. Eu acabei de escrever o último capítulo, a conclusão, no dia do diabetes. Do diabetes, Parabéns. né? E é um alívio, né? Quando a gente está terminando a tese, parece que Sim, tira certeza. um peso de Certeza, 300 certeza. quilos das costas. Doutora Maíra, eu sei que você dispensa apresentações, mas se você quiser se apresentar em um minutinho, rapidinho, só para o pessoal saber, né, como é que foi a sua experiência de trabalhar com o Jason Fung lá, que escreveu o Pessoal, Código da então, Obesidade, né? vou falar um pouquinho. Eu sou médica anestesista, comecei a estudar jejum por motivos pessoais, só que depois que eu entendi o que a gente estava fazendo com a nossa saúde, foi um caminho sem volta. Então, eu comecei a estudar, me aprofundar na área, e eu resolvi procurar simplesmente a pessoa que mais aplica jejum e tem experiência prática com pacientes doentes. Isso é importante, por quê? Porque o jejum já foi moda na década de 60, já foi moda entre pacientes que não eram obesos. E muita gente, muitos entusiastas resolveram abraçar o jejum de uma maneira totalmente irresponsável. E graças a essas pessoas que a gente foi tendo vários problemas com o jejum, que foi se juntando a desastres, acidentes, efeitos colaterais. E aí, com isso, o jejum foi adquirindo uma aura de impopularidade. Então, eu quis Sim, aprender com um médico sério, que não está lá para brincadeira e que aplica jejum em pacientes graves, pacientes com nefropatia avançada, diabéticos tipo 2, doentes, não eram sim, pacientes que só estavam buscando emagrecimento, e eu não falei só no sentido pejorativo, porque sim, emagrecer não é questão de estética, com emagrecer é questão certeza. de saúde, e na pandemia a gente viu o quanto é importante. E aí eu fui Sim, lá conhecer como que ele aplica, o expertise dele, o da Megan também, porque ele é muito reconhecido. A sim, Megan, apesar de não ser médica, ela tem a mão. Essa sim. mulher sabe resolver o problema de todo mundo. Então, eu Ô, aprendi coisa. muito com ele, mas eu aprendi muito, mas de verdade eu aprendi muito com a Megan. E foi uma experiência assim, transformadora. E depois disso, eu já tinha certeza que eu estava no caminho certo de conseguir realmente ajudar os pacientes. E desde então eu venho trazendo o jejum numa linguagem mais popular, de um jeito que as pessoas entendam, do jeito que o Jason Funk faz em inglês. Eu Sim, tento transformar assuntos árduos numa linguagem um pouco mais acessível, porque todo mundo tem direito de saber que existe um tratamento que não custa nada
Sim. E realmente é o único jeito que a gente vai ganhar da coxinha de R$ 1, né, no hospital. Sim. Como é que a gente vai Não ganhar custando de uma nada. coxinha de R$ 1? Não dá. Não adianta falar que dá para ir na feira, comprar uma maçã por 60 centavos. Não, a maçã vai te dar fome, inclusive, só uma Exato, dica. exato. Mas não dá para muito. ganhar uma coxinha de R$ 1, né? A gente precisa fazer alguma coisa que é custo efetivo para um país como o nosso. Então, realmente, eu me empolgo demais com o jejum, porque, como eu sempre trabalhei no SUS, eu sempre tenho esse aspecto. Tudo que eu faço, eu penso, nossa, mas o que uma pessoa que não tem recurso nenhum pode fazer? E aí você vai vendo que, na verdade, a gente está assim, ó, cuspimos para o teto e está caindo na nossa testa, porque a gente precisa voltar para o passado. E o que todo mundo precisa, todo mundo tem dentro de si. Pode ver que todo mundo consegue tomar sol. A gente é brasileiro, a gente consegue. As pessoas de outros países não. A gente Aqui consegue Natal, tomar sol, a gente consegue ficar na natureza. Pois é, lugar maravilhoso. Por isso que vocês são tão felizes e bem-humorados, porque é muito sol. Aqui sobra um sol para cada um aqui. Lugar maravilhoso. Mas então, todo mundo tem acesso ao que é básico para um ser humano sobreviver com saúde e qualidade. O problema é que a gente abriu mão de tudo que é simples, tudo que é antigo, achando que a tecnologia substitui o que a gente tinha de melhor. Então, a gente acabou achando que alimentos processados são melhores do que comida de verdade. A gente acha que ficar vendo TV é melhor do que ter uma experiência a céu aberto no meio da natureza. Então, a gente teve uma troca de valores aí que está causando uma pandemia de doenças crônicas. Então, a gente precisa voltar. E nada melhor do que para uma população mundial que está sofrendo com 400 milhões de diabéticos, hipertensos, obesos, descobrir que a solução é pular refeições e não comprar alguma coisa inacessível a muitos, né? Tem muitos remédios bons para diabetes, custam caro. O que o paciente do SUS vai fazer para não usar sulfonilureia? Ele tem que conseguir alguma coisa, né? Tem que ter acesso. Então, o jejum realmente faz muita diferença, assim, para a gente poder falar com honestidade para as pessoas que querem melhorar, estão dispostas a fazer algo que não é fácil. O jejum é simples, é muito simples, né? Basta a gente não comer por alguns momentos do dia, pular algumas refeições, você já está fazendo jejum. Aos trancos e barrancos, mas tá. Apesar de ser simples, é muito difícil no ambiente absurdo que a gente tem, né? Então, isso requer repetir 100 milhões de vezes até que todo mundo pare de achar que comer de 3 em 3 horas é normal. Esse é o meu principal objetivo aqui. Foi uma apresentação que durou 10 minutos, mas faz diferença, né? Com certeza, doutora Maíra, isso que você falou é importantíssimo. Para você ter uma ideia, no estágio que eu estou pagando agora, a gente atendeu uma mãe, uma criança que tinha diabetes, tipo 2, né, diabetes normal. E ela disse que queria uma dieta para o filho dele, para o filho dela, que fosse de acordo com a cesta que ela recebia, entendeu? O benefício que ela recebia. Sendo que a cesta de comida que ela recebia da prefeitura, você já deve imaginar como era, né? Basicamente, açúcar tudo e de óleo. Mentira. Sim. Deu muito trabalho de montar esse cardápio, mas deu para fazer mais ou menos. Mas como é importante você ter esse olhar de sempre ver o que o outro pode fazer de melhor com a possibilidade dele, que ele tem, né? Exatamente. Por isso que também o jejum é uma solução, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer perfeito, não vai mesmo. Agora, ela consegue te entender. Ela consegue. Se você falar, meu amigo, ou você janta às 6 da tarde, ou você não vai comer mais nada. E mesmo para os nossos colegas da saúde que dão plantão, eu parei de dar faz pouco tempo. É um ambiente de muito estresse. Você pode ver que à noite, estava conversando isso com uma amiga anestesista ontem, à noite, o que a gente come para ficar acordado? A gente come pão, a gente come, sei lá, Coca-Cola, que tem bastante açúcar e cafeína, porque te mantém acordado, você tem que trabalhar de madrugada. Você toma café com açúcar e qualquer doce que te oferecerem, você come. E depois que termina, por exemplo, eu que sempre trabalhei com emergência, depois de um policial
que você cuidou, que tomou um tiro na artéria do braço, quase teve parada cardíaca, você transfundiu a noite inteira. Depois de terminar tudo isso, como você acha que é possível uma pessoa ir dormir? Tipo, deita, vai lá, deita e você tem 3 horas para acordar, para descansar. Não é possível, impossível. E aí a gente convive bem, né, com o estresse. Por isso que trabalhador noturno é excluído de tudo quanto é grupo de estudo metabólico. Por quê? Porque os trabalhadores noturnos são especificamente uma população de risco maior para tudo que a gente está falando aqui. Obesidade, diabetes, câncer, um monte de cânceres relacionados à obesidade, né? Gordura no fígado. Então, tudo isso tem a ver, porque a gente tem reloginhos dentro da gente que funcionam. Nossas células, elas não trabalham aleatoriamente. Elas têm um ciclo que elas gostariam de seguir. Mas nem isso a gente respeita. Então, quando a gente fala para um trabalhador noturno, fala, meu amigo, você vai ter que levar. Isso eu já fiz também, então eu posso falar assim, do coração. Eu levava uma árvore de Natal de marmita. Era um negócio que não podia derrubar, o azeite para temperar a salada e não sei o quê. Aí você levava assim, e se mexesse e tal. Era insuportável, ainda roubava minha comida. Então, metade do que... e aí o pessoal pedia pizza do seu lado, você sentia aquele cheiro da pizza. Depois de uma parada cardíaca, de deixar o paciente na UTI, o que você acha que uma pessoa sob vigência do estresse, com privação de sono, fazia? Vocês acham que eu conseguia falar, não, pessoal, deixa essa pizza. Só queria um pedaço de pizza calabresa. Eu vou comer metade da minha salada que roubaram o molho. Então, assim, a gente precisa entender, com um pouco menos de inocência e coraçãozinho, que comida é para nutrir a gente. Mas se a gente ficar tratando que nem comida do coração, coraçãozinho e tal, comida é amor e você nega comida. Gente, precisa entender, porque esse ambiente aqui, não dá. A gente mistura tudo. Estresse, cansaço, muita comida ruim, fácil e barata ao nosso lado. E os piores hábitos de vida que complementam essa alimentação. Então, é um ciclo vicioso que é difícil de sair. E é horrível ouvir isso, né? Quando a gente fala, ela tá falando só coisa ruim, o que vai fazer? Gente, para sair desse ciclo, que você não sabe por onde começa, o jejum é uma opção. Não é a única. Tem muitas pessoas que começam tirando o carboidrato refinado e percebendo que a fome é algo que dá para controlar. Tem gente que não consegue. E aí o jejum é uma saída sim, porque também eu ouço muito aqui, não pode comer carboidrato. Tem até uma pergunta de alguém que fez aí. Eu como carboidrato e faço jejum, isso é um problema? Depende para quê, e a gente tem que pensar na vida real, né? Na teoria, o que eu posso te falar? Existe algo melhor? Existe. Combinar low carb com jejum intermitente para quem quer tratar diabetes, esse fica é o mais padrão fácil, ouro. né? Padrão ouro, né? Melhor coisa para baixar a insulina é o quê? Jejum e uma dieta com baixa insulina, que desperte pouca insulina. O que dos 3 macronutrientes é o que mais desperta a sua insulina? É o carboidrato. Se restringir o carboidrato, melhor. Quanto mais restrição você conseguir, poxa, melhor. Agora, por que você não está fazendo perfeito? Você vai deixar de conseguir resultado? Não. Depende, né? Tudo depende. Quanto mais específico a gente quiser responder. Mas, assim, é uma esperança, né? Falar, poxa, e se eu começar a jantar? Pode ser carboidrato, mas e se eu jantar às 6 da tarde? Se eu conseguir não comer nada até o dia seguinte, eu vou ter benefício? Vou. Pessoal, tem estudo mostrando. Se você pegar o mesmo... E esses estudos, o que é bom? Esses caras não sabiam nada de low carb. Eles testaram estudo com pão Pullman, né? Como é que chama o pão Pullman sem falar a marca? Pão de forma. Pão de forma. Eles testaram o pessoal com pão de forma, presunto, queijo, maionese e, sei lá, um shake com açúcar, entendeu? Eles testaram o que é melhor, comer esse prato igualzinho na hora do almoço ou comer esse prato igualzinho na hora do jantar, tarde da noite. Existe diferença com as mesmas calorias? Existe. Por quê? Porque o nosso reloginho interno trabalha melhor de dia para comer. Se você quiser entender de um jeito simples, os animais, quando caçavam, nós, né? Quando caçávamos animais para comer, a gente não tinha óculos de visão noturna. A gente tinha que enxergar o bicho. A gente enxergava o bicho de dia e comia, certo?
E é de dia que a gente funciona. Nós, humanos, funcionamos de dia para comer, caçar e funcionar. E à noite a gente entra no modo reparo. Não é à toa que nesses estudos a gente compara o mesmo prato de comida, a gente metaboliza melhor de dia do que de noite. Sim. É o único jeito? Não é o único jeito. Mas a gente precisa de um pouco mais de informação para conseguir começar de algum lugar, porque senão vai ficar todo mundo paralisado com 1 trilhão de informações de qualidade, sem conseguir tomar o primeiro passo, porque não sabe por onde começar. Pessoal, começa de onde você está. Esse é o melhor jeito de começar. Sim, e é de diminuir carboidrato? Não sei. O que você consegue fazer? Começa por onde você consegue. Porque a gente precisa começar. Tá demais. Tá muito grave. Sim. Todos os hábitos horríveis. Agora pode falar um pouco, que eu falei demais. Eu me empolgo com esses assuntos. Não, só complementando em relação ao que você falou, é muito fácil a gente pensar em termos evolutivos. Quando está ficando na parte da noite, o nosso corpo está se preparando para dormir, né? Então, diminui ali secreção, enfim, enzimas digestivas ali, a gente está se preparando para dormir. E é exatamente isso que você falou. Mas, doutora Maíra, beleza, a gente já deu uma introduzida boa no assunto. Agora, quem é que pode e quem é que não pode fazer jejum? Ou é para todo mundo? Ou não é? Não é para todo mundo. Assim, vamos primeiro falar sobre a definição, porque aí fica fácil entender. Porque imagine se falar, jejum é para grávidas. Aí eu sou presa amanhã de manhã. Então, o que é jejum? Jejum, se você considerar que é não comer por algum período, X período, aí é um pouco mais difícil de conversar. Então, deixa eu explicar um pouquinho. A gente considera que jejum de verdade, classificação do jejum, acima 24, 23, 24 horas, a partir disso é jejum mesmo. Por quê? Porque o risco de você estar usando, você está obrigando o seu corpo a usar outros combustíveis é maior. Então, a gente considera jejum de verdade isso. Menos do que isso, aí quem começou vai falar, poxa, demora tanto para conseguir 16 horas, você está falando que não é jejum. Pessoal, calma. Menos de 24 horas, a gente considera que você está usando o açúcar ainda, mas você está usando o açúcar do seu fígado. Desculpa decepcionar, não é do alimento, mas é do fígado, ainda é açúcar. Então, nesse caso, é super fácil para o seu corpo, ele não tem esforço nenhum, a sua mitocôndria está acostumada a queimar açúcar, ela continua queimando açúcar. Então, não é algo incrível, o seu corpo foi feito para isso. A gente come, o período que não come, está lá guardado no fígado. Você precisou, usa. É assim, esse é o jeito certo de viver. Sim. Comeu, guardou, gastou. Qual que é o problema? Você fala para uma grávida comer de 3 em 3 horas, lixo, né? Porque ela está preocupada em comer de 3 em 3 horas. O que você encontra na rua a cada 3 horas? Sim. Fala para mim. Você vai encontrar abacate. Salgado. Abacate é muito difícil de achar, né? Não, abacate maduro, aquele abacate bonito de comer, difícil de cultivar, né? Mas enfim, você não vai achar coisa boa de 3 em 3 horas. Então, se você considerar que jejum é não comer de 3 em 3 horas, aí é para todo mundo, porque a gente foi projetado para isso. Sim. Então, crianças obesas, é ótimo que você não dê lanchinho para elas. Que tal você dar um café da manhã direito, um almoço direito e um jantar direito? Sabe o que vai acontecer? Talvez, por não ter comido lanchinho, seu filho almoce. Coma o que você gostaria que ele comesse, que você preparou com amor. Entendeu? A gente não deixa, porque é uma pressão social insuportável para ficar enfiando comida na boca de criança o tempo inteiro. Então, nesse sentido, as crianças podem jejuar. Se for para pular um lanchinho, para ela almoçar direito, lembro aqui que a sua avó, a minha bisavó e todos os ancestrais que vinham antes, experimentasse oferecer comida logo antes do almoço para ver se você não tomava um tapa na mão. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, isso não é bizarro. O bizarro é o que a gente está fazendo hoje em dia, de enfiar comida o dia inteiro na boca da criança, aí chegar na hora de jantar, ai, não jantou. Acho que estou fazendo alguma coisa errada, minha comida não é boa. Cara, deixa o seu filho com fome que ele vai comer. Agora, criança é igual adulto. Ele prefere comer um carboidrato refinado do que almoçar, óbvio, porque dá mais prazer. Criança é igual adulto, é igual macaco do zoológico que está ficando diabético. Vocês sabiam que os animais do zoológico estão ficando obesos e diabéticos porque eles preferem o lanchinho do que o almoço? Olha só. É o macaco, é a criança e sou eu. Todo mundo prefere porque dá prazer. Então, se você oferecer para o seu filho lixo,
entre as refeições, ele não vai querer almoçar. Então, nesse sentido, todo mundo pode fazer jejum, que é pular lanche. Se a gente for chato e considerar o que é jejum, aí, grávida, criança e muitos idosos, frágeis, pessoas que precisam de uma aporte... Lactantes, né, doutora Mayra? Oi? Lactantes, né, também? Sim, lactantes. Obrigada por lembrar. Isso também. Essa é a hora de você focar na dieta. Aí, você vai precisar formular uma dieta bem feita e se você tiver ajuda, melhor ainda. Agora, a gente está falando aqui Sim. SUS. Quem não tem ajuda? Se você comer direito comida da feira, do varejão e da peixaria e do açougue, você não vai ter fome de 3 em 3 horas. Isso não é jejum, isso é só voltar ao passado. Isso, a grávida, a lactante, a criança, todo mundo agradece. É a natureza voltando a usar o nosso corpo do jeito que ele foi feito para servir. A gente foi feito para comer. Pensa, pessoal, tem que voltar para o passado para responder quem pode e quem não pode jejuar. Por quê? Porque todas as religiões sempre incluíram o jejum. Quem que eles excluíam do jejum? Grávidas, lactantes, crianças e idosos muito frágeis. Sim, sim. Então, é ótimo falar de jejum, porque é o bom senso voltando à terra. A gente perdeu o bom senso. Precisamos conversar muito para voltar a ser normal. Então, nesse sentido, poupamos idosos, crianças. Obviamente, se você está desnutrido, se você não tem massa magra, aliás, se você nem tem massa magra suficiente e nem gordura o suficiente, o jejum também não é para você. Porque quanto menos gordura para queimar, menos você vai poupar sua massa magra. Massa magra é saúde, é imunidade, é garantia de uma longevidade saudável, é garantia que você responda a sua vida com uma pessoa saudável, que você consiga lutar contra a infecção. Então, precisa de bom senso. Você tem anorexia, as pessoas que têm distúrbio de imagem, elas normalmente não têm uma composição adequada porque elas não comem, elas não têm uma relação boa com a comida, além da autoimagem. Para essas pessoas, é óbvio que o jejum pode piorar a doença. Agora, a gente está falando aqui, não é porque não é adequado para uma pessoa que tem anorexia que a gente vai deixar de falar para a população inteira, mundial, que está sofrendo por excesso de alimentação, por nunca ter pulado um lanche na vida, porque acha que vai morrer. Então, isso é grave, a gente precisa falar disso, gente. Não vai morrer. Isso, sabe o que é pior? A falta te traz muita coisa a mais, te dá liberdade, porque quando eu penso em mim, tá? Eu gosto de falar que eu sou igualzinha a você que acha o jejum uma loucura, porque eu já achei. Como pessoa e como médica, eu achava que era a coisa mais maluca que uma pessoa podia sugerir. Eu também achei já. Porque a gente aprendeu assim. Agora, aí você pensa, a liberdade que te traz. Eu vou usar meu exemplo porque nada melhor do que se criticar, né? A gente sai do pedestal para falar a verdade. Eu, no hospital, às vezes não levava aquelas marmitas insuportáveis comigo. E aí eu tava com fome. E eu falava assim, putz, vai entrar uma cirurgia que dura 11 horas. Se eu não comer agora, eu vou ficar 11 horas sem sair da sala. Então é melhor eu comer porque eu tenho medo de ter fome. E aí me falaram que eu vou perder massa magra e eu tenho hipotireoidismo. E me falaram que hipotireoidismo não pode ficar sem comer, porque senão abaixa o metabolismo. Passava tudo isso na minha cabeça. Médica. Eu não aprendi nada diferente de vocês. Então, o que eu fazia? Eu comia sem fome. Só que aí, o que você vai fazer quando você está cansado no meio do plantão? Você vai ligar e pedir para um lugar que faça salada, para te entregar uma salada fria, descer. E olha, gente, eu ficava com a roupinha do centro cirúrgico. Eu tinha que me trocar, descer, botar uma roupa normal, ir lá, pagar no iFood, pegar a saladinha, subir, me trocar de novo, comer. Aí eu já perdi, dos 45 minutos de descanso, eu já perdi. Perdeu meia hora. Descer, insuportável. Vocês acham que eu vou fazer isso ou que eu vou na cantina do hospital, que só tem porcaria? Resumindo, o que você pode comer na cantina do hospital? Café, chá, sem adoçar, se você conseguir ser sortudo de achar um lugar que esquente uma água para você. E água com gás. Salvador. É isso, pessoal. Era essa a minha opção. Então, quando você sabe que não vai morrer. Você sabe que, sim, uma cirurgia de 11 horas, você vai ficar com fome? Vai. Quantas vezes a gente já entrou numa cirurgia de emergência que não estava planejado, ficou 11 horas sem comer? Olha só. Só foi a gente falar que você vai trazer uma coisa boa e barata para todo mundo que estão querendo derrubar a nossa live. Você viu?
Cadê Você o viu? lanchinho que eu vou vender? Cadê o suplementinho pré-treino? Não tem pré-treino, pessoal. Desculpa decepcionar. Quem veio aqui para ouvir suplementos pode ir embora. Não tem. Não A tem gente mesmo. tem suplemento. Olha para o umbigo e vê o quanto de gordura subcutânea em volta do seu umbigo você tem. Tá aí o pré-treino. Todo Eu mundo tem consigo esse pré-treino. Se eu fosse por Largados e Pelados, eu ia conseguir passar uns 2 meses lá, tranquilamente, eu acho. Doutora Meira, para ser chato, né? Uma pessoa com uma composição corporal normal, não sobrepeso, consegue ficar mesmo 60 dias na paz, antes de começar a queimar muita massa magra. O importante, olha sabe só. o que é bom desse Largados e Pelados? É muito bom. Eles ficam se movimentando, né, pessoal? Eles fazem várias coisas, né? Se movimentar no jejum. Sem pré-caça. Exatamente. Não tem pré-caça. Doutora Maíra, isso que você falou da liberdade é muito interessante. Olha só, um dia desse eu fui trabalhar, né? Aí ia almoçar e depois ia para o estágio. Aí não deu tempo de almoçar. Aí ficou uma preocupação lá na sala. Eita, vai almoçar o quê? Vai almoçar o quê? Eu disse, não, relaxa. Eu comi 4 ovos de manhã. Eu vou até no outro dia tranquilamente. E dá uma liberdade muito grande pra gente, pra tentar fazer... Enfim, pra fazer qualquer atividade, né? Você fica com uma liberdade grande. Além disso, sabe o que eu acho que é mais importante ainda? Você tem liberdade para ter autoestima suficiente para escolher o que é melhor para você. Sim. Você consegue falar assim, cara, não mereço comer essa porcaria fria. Exato. Frita faz 4 dias com óleo ruim, farinha, que vai aumentar a sua fome, não vai passar a sua fome, gente. Exatamente. Isso é outra coisa também. Fala, vem, doutora, a senhora falou que tá com fome. Come o pãozinho. Eu falo, gente, se eu comer o pão, eu viro um monstro quando eu como pão. Vai dar mais. Pois é. Não tem Exatamente. jeito. Eu estou curada, porque o pessoal acha que porque eu falo de jejum, eu não como. Isso é engraçado. E acha que eu não faço exceção. Eu não posto minhas exceções porque eu respeito muito quem me segue. Eu sempre penso que tem alguém em jejum. Então, realmente, eu não posto. Pode esquecer que vocês não vão saber o que eu como de exceção. Se vocês me verem na rua, vocês vão ver o que eu tô comendo. Mas, assim, não é por querer passar uma imagem perfeita, que, ó, de verdade, tem médicos que são perfeitos mesmo. Vendem uma imagem maravilhosa e indefectível. Não é o meu caso. Sou super real. Não gosto de... Quando eu como pão, eu não gosto de mim. Porque eu como muito. Começar o dia com pão, cara, é o pior jeito de entrar na roda do carboidrato. Você não sai mais, você fica o dia inteiro pensando em comida. Isso é perder liberdade também. É a gente se sentir com uma coleirinha perto de algum lugar para você comprar mais comida, porque você não vai aguentar o dia. Entendeu? Então, assim, é liberdade em tantos sentidos, sabe? É de querer decidir, é de falar, meu, não vou gastar com essa porcaria, porque é a única coisa que eu encontrei na rodoviária. Avião. Gente, no avião, o que é aquilo que vendem pra gente lá, que tem lá? É muito ruim. Quando eu no avião, isso é legal de contar. Porque vocês vão ver que eu sou 100% normal. Eu ia pro avião com medo de ter fome. Por quê? Porque comer o que o avião serve, eu sempre ficava com fome. Porque é óbvio, é tanta farinha. Gente, aquilo lá já tá digerido, só veio no saco. Daí você digere em 5 minutos e já tá com fome de novo, lógico. Sim. E aí eu lembro daquele sentimento de ficar com muita fome e achar que aquela bandejinha era pequena. Eu olhava pro lado, tinha gente bem maior que eu. Falava, cara, como ele está vivendo assim? Porque eu estou com muita fome. E aí, aquele sentimento de medo de ter fome, o que eu fazia? Na conexão, ou antes de entrar, eu sempre comia alguma coisa. E aeroporto não tem muita coisa boa também, né? Às vezes tem uns quilos lá. Daí eu comia de medo. E aí eu ia lá pro voo. Aí eu falava assim, cara, eu vou comer bem. Pra hora que chegar a hora do voo, eu dormir. E a hora que for me servir aquele lixo, eu não como, tá bom? O que aconteceu? Eu comia mal antes de entrar no avião. Então, o que acontecia comigo? A hora que serviu aquele lixinho na bandeja, eu comi o lixinho da bandeja também. Falava, putz, cara, eu comi antes pra não ter fome. Mas aí eu comi também esse. E se eu não tivesse comido antes, será que teria dado na mesa? Eu sempre pensava isso. Eu falava, gente, que coisa, né? E achava que era eu. O problema era super eu. Eu era uma pessoa fraca e uma anomalia da humanidade. Eu achava que eu tinha muito problema com isso. Porque meu marido nunca teve problema com isso. Ele comia, não comia, eu me irritava com ele, que ele nunca estava planejando o que ia comer. Eu ficava sempre planejando. E agora?
E Sim, depois, sim. é insuportável. Isso é zero liberdade. Exato. Então, é só para vocês verem que, assim, eu insisto tanto no jejum, porque não é para você jejuar para sempre, não é para ser perfeito e nunca quebrar na festa do aniversário do seu filho, não comer um pedaço do bolo que ele pediu para você comer. Não é isso. Sim, sim. Agora, o tempo inteiro ligado é insuportável, gente. Resolve a vida, sobra mais tempo para você ler um livro, para você ser legal com alguém, para você ser legal com você mesmo. Então, não é de ser um general de si, de falar, nossa, não pode comer nada, nunca. Não, gente, é pegar leve. É parar de ficar o tempo inteiro tendo que. É um saco ter que pensar o tempo inteiro. Mesmo no fim de semana. Putz, você vai passar o dia inteiro na cozinha? Cara, eu acho um negócio, que... sai, vai fazer outra coisa legal, né? A gente não aprendeu isso. Eu acho que isso é um terrorismo nutricional. Você prescrever um plano alimentar de 3 em 3 horas, você tem que tomar café de 7 horas. Dá 9 horas, eita, a hora da castanha. Meio-dia, vou ter que almoçar. 3 horas, vou ter que comer o diabo da maçã. Isso é um terrorismo nutricional. Eu falo direto aqui na página. Se você quiser ter uma liberdade nutricional, você deve focar. Por isso que o nome dessa bexiga dessa página aqui é Densa Nutrição. Você tem que focar na densidade nutricional das coisas para não precisar ficar comendo de instante em instante, entendeu? Com certeza. Você Nome concorda? muito bom, por sinal. Adorei. É. Agora que entendi. Doutora Maíra, o próximo ponto que eu anotei aqui, que o pessoal comentou muito, são os protocolos. Sim. Quais são os protocolos de jejum? Aí, o pessoal manda muita pergunta. 12 horas? 14 já serve? 16? 4 vezes por semana? Uma vez 24 horas? Enfim, eu sei que tem vários, né? Mas quais são os mais habituais que você usa no seu eu vou seu falar, dia a dia? pessoal, dos habituais. Não vou falar com a resposta de, existe o melhor tal. Por quê? Porque depende da pessoa, depende Exato. do objetivo, depende do estilo de vida dela, depende de tanta coisa que, assim, não dá... Se alguém te falar que existe um protocolo melhor que o outro, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Por quê? Porque é uma combinação infinita que você pode fazer. Quais são os mais comuns? O horário do dia que as pessoas sentem menos fome, a maioria das pessoas, é de manhã. Só para fazer um PS assim, não sei se vocês repararam, mas qual é o horário que as pessoas menos comeram antes para não ter fome? É a hora que você acorda. Você estava dormindo, não tinha nada no seu estômago. Aí você acorda sem fome. Você já reparou que incrível que é isso? Então não tem a ver com o que estava dentro do seu estômago, tem a ver com seus hormônios. Então, por que esse protocolo de 16 horas de pular o café da manhã é tão popular? Porque é o horário que as pessoas têm menos fome ou que têm mais pressa. Eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes dormir mais do que acordar mais cedo para comer, sendo que eu nunca tive fome. Aí você ainda tem que escolher comida direito, né? Se você acordar comendo pão, eu já falei para vocês, vira um monstro. Derrota. Não é legal. Não é legal. Então, o protocolo 16/8, você pode fazer o resto da sua vida. Ele é ótimo, tá? Você está consumindo açúcar do seu fígado até acabar aquele estoque. Se você não comer de novo, ótimo, você vai começar a queimar gordura. Mas se você comer o seu almoço, o seu jantar, todo dia você ainda vai estar comendo e vai estar tranquilo, vai dar uma regulada no seu apetite. Só fazer o 16/8 todo dia não é problema, não vai diminuir sua taxa metabólica basal, você não vai morrer. A gente era assim a vida inteira até a década de 70, que a gente começou a comer 3 vezes por dia. Mas antes a gente não comia 3 vezes por dia. Então, tudo bem, você pode fazer isso pro resto da sua vida. Agora, para uma pessoa diabética, para uma pessoa que tem muitos quilos para perder, você tem 20 quilos para perder, você acha que fazer 16/8 todos os dias vai ajudar? Provavelmente não. Vai ajudar no começo, vai tirar sua fome, vai diminuir sua fome, mas não vai ser o suficiente. Então, a gente tem que pensar que cada protocolo serve para alguma coisa. Manutenção é perfeito, 16/8. Você tem 3 quilinhos para perder e estava num platô. Às vezes você faz 16/8 o mês inteiro, pronto, perdeu os 3 quilinhos. Atendi uma paciente hoje. Atendi uma outra hoje também, que ela estava, 8 meses no platô da low carb. Fazia tudo direitinho, cetogênico, paciente super dedicada, não saía da balança. E ela fazia 16/8 todo dia. Não saía, não conseguia perder 1 quilo. Aí a gente fez um jejuzão pesadão nela, pesadão, mais de 30 horas de jejum. Caiu a ficha metabólica dela, tirou do platô. Então, assim, é caso a caso.
É caso a caso. Tá? E aí 16/8, depois disso 18 horas, depois disso 20 horas. E conforme você vai ficando confortável com isso, você vai ou ficando por ali, dependendo se você já chegou no seu objetivo, ou você vai trocando. Acabaram de perguntar aqui do OMAD. OMAD significa One Meal a Day. Uma refeição por dia. Não tem sigla em português, porque brasileiro não gosta dessas siglas. Eu gosto. Uma refeição por dia, você faz 24 horas todos os dias. Qual que é o problema dela? Ela não é um problema. Você pode viver nela, você pode morar comendo uma vez por dia pro resto da sua vida. Pode, se você se der bem com isso. A gente fazia isso no passado, não é problema. O problema é, você tem, vamos supor, a vida real, você tem 30 quilos para perder. Você começou fazendo 16/8, parou sua fome, melhorou sua resistência insulínica, você não sente fome o tempo inteiro e acha prático, porque vocês vão descobrir que jejum é muito além de emagrecer. É prático, é gostoso, seu cérebro funciona melhor. E eu tô em cetose, por isso que eu não paro de falar, porque eu tô num jejum de 30 horas, tá? Então, se você achava que com 30 horas não tem o que fazer, eu comecei ontem às 5h30, acho que já deu 30 horas, mas enfim. Eu devia ter lhe se você acha que não é possível funcionar, putz, cara, funciona até melhor. Então, o que eu tava falando? Se você tem 30 quilos para perder, começou a perder e ficou feliz, aí você chega uma hora que você não quer mais comer o tempo inteiro. Você prefere comer direito uma vez por dia quando você chega em casa, que costuma ser à noite. O melhor horário para OMAD, na teoria, é na hora do almoço. É até às 6 da tarde, 5 da tarde. Mas na prática, porque pensa, quem que vai sair do trabalho, ir para casa, cozinhar os próprios alimentos da maneira mais saudável? É difícil. Na pandemia dá. Depois não dá. Vida real. O que é melhor? Pô, é um baita estímulo 24 horas. Faz do jeito que você consegue. Então, o OMAD, ele é bom, mas chega uma hora que para de ser efetivo para emagrecer, porque seu corpo acostuma com tudo. Se você faz todo dia o OMAD, uma vez por dia, você come uma vez. Seu corpo, o seu metabolismo fala assim, ó, fulano é assim, ele come assim, e cada dia ele come menos porque ele não tem fome. Aí ele tá fazendo hipocalórica comendo uma vez por dia. Não é uma boa, dá uma estagnada no seu peso. Realmente, a gente vê platô com One Meal a Day. Então, a gente tem que mudar o protocolo. O que é mudar o protocolo? Um dia você come mais, um dia você pula um pouco mais. Se você quiser almoçar uma vez por dia e jantar, comer uma vez por dia ainda, dá para fazer um protocolo alternado. Você come no almoço, no dia seguinte você janta. Come no almoço, janta. Se você alternar assim, você vai sair do platô já, tá? Estão perguntando, quem é muito magra? Olha, tem muitos pacientes magros que buscam o jejum. Pelo bem-estar, pelo barato que dá. Não é em todo mundo que dá, pessoal. Meu marido, por exemplo, sempre foi sussa, metabolismo ótimo, nunca sofreu com pão, com chocolate. Totalmente diferente. Ele não tem barato nenhum em cetose. Hoje ele fez 23 horas, estava tranquilão lá. Não tem. Eu já fico malucona porque eu gosto. Então, não dá para garantir que você vai ver unicórnios com jejuns mais longos. Experimente. Vocês vão ver que pode ser que aconteça. Mas estão perguntando de pessoas magras. Os benefícios vão além. Então, por exemplo, quem tem doença inflamatória intestinal, quem tem doença autoimune, então estão perguntando de Hashimoto, estão perguntando de Crohn. Essas doenças, artrite reumatoide, tem meta-análise de jejum para artrite reumatoide, gente. Funciona. Por quê? Porque o jejum ele é sistêmico. Quando você não come, o seu corpo inteiro se volta para o metabolismo acelerado. Então, o que isso traz de vantagem? Você desinflama. A gente tem um monte de estudo mostrando que o jejum diminui a inflamação, diminui desfechos substitutos, marcadores de inflamação diminuem também. Então, fibromialgia também. A doutora Mônica acabou de falar. Hoje mesmo atendi uma paciente que ela começou comigo com NV de 9 e em 2 meses de jejum pequeno, janela restrita, pessoal. Janela restrita, mas ela tirou o trigo. Tirou o trigo e tirou boa parte do açúcar. Só janela restrita, ela já com 16 horas, que a gente estava falando aqui, só com 16 horas, a dor dela já passou para 4. Desapareceu? Não existe pílula mágica. Agora me fala, quais menos da metade de remédio para dor? São inúmeros. Quais efeitos colaterais do jejum? Se você fizer direito, tomar sal,
se hidratar corretamente e seguir o seu limite, não for além, os efeitos colaterais que podem acontecer ainda: dor de cabeça, tontura. Só tomar mais sal que melhora, certo? Cãibra, vezes, se a gente... né? Aí o magnésio entra, né? Para dor, Sim. quem tem dor precisa tomar magnésio, gente. Sim, Precisa sim, tomar sim. magnésio mesmo que não faça jejum. Então tem várias coisas de fazer você se sentir um pouco melhor, mas pessoas magras podem jejuar? Podem, só que aí você vai precisar provavelmente de ajuda profissional, de um nutricionista bom, para te prescrever o que você vai comer entre o que você faz. A prova Sim. que dá para jejuar sem emagrecer são as pessoas que tentam emagrecer com jejum e não conseguem. Por quê? Porque Sim. a alimentação deve estar muito ruim. Sim. Então, precisa mesmo. Essa é a hora que você vai provavelmente precisar de ajuda. Quem é magro não pode jejuar o tempo inteiro, mesmo que goste. Eu atendi uma paciente, não sei se foi não, foi semana passada, porque hoje é segunda. Ela adora jejum, magra, já perdeu o que precisava, só que a tireoide dela não está bem controlada, não está boa. Sim. Ela ainda está com vários sintomas, não está bom, estamos ajustando dose. Ela, doutora, posso voltar para o jejum? Não, não pode voltar para o jejum. Tem hora para jejuar e tem hora para comer direito e se segurar no jejum. E por que tanta Sim. gente quer voltar? Porque tem os benefícios que vão muito além. E são esses benefícios que vão te manter, ó, o André Casarim, cirurgião de cabeça e pescoço, que trabalha com meu marido, está aí me assistindo. Então, tem muito desses motivos que te estimulam a manter a prática do jejum que vão além dos benefícios de emagrecimento. Sim. Então, você precisa perceber que esses benefícios existem. Você só vai perceber com prática e com tempo. Se você... Eu recebo mesmo muitas mensagens. Fiz 3 jejuns de 24 e não emagreci. Meu Deus. Oh. Então, é todo mundo procurando a pílula mágica. Não existe. Exato, Eu, exato. pelo menos, não estou vendendo pílulas mágicas. Eu estou aqui Com falando a certeza. verdade nua e crua. Precisa Você de está- disciplina. Você Né? está não vendendo pílula, né, doutora Maíra? Exatamente. Contrário disso. E aí, Doutora Maíra, tireoide uma- é super comum, né? Todo mundo quer saber de tireoide, o André também está perguntando de tireoide. Se você tiver com a sua tireoide bem controlada, ou seja, vamos lá, você tem Hashimoto, mas está tudo bem, seus exames estão bons e seus sintomas estão bem controlados. Fazer jejum para Hashimoto, poxa, se jejum tem várias respostas com doença autoimune, diminui a inflamação, que tal fazer? Que tal tirar o Sim. trigo também e tirar o açúcar? Que tal tirar o que te inflama? Tirar óleo Exato. vegetal ruim, que te inflama, que a gente sabe que inflama, que piora a memória. Então, assim, qual é o risco de você fazer e não melhorar o seu Hashimoto? Você já não ia melhorar mesmo? Tem cura para Hashimoto? Não tem. Que tal você se sentir melhor? Que tal você fazer alguma coisa que você sabe que é anti-inflamatória, né? Sim. Então, Com certeza. trabalhar a sua barreira intestinal, tirando o que há de agressão e aumentando o tempo de descanso do seu intestino. Exatamente. Doença autoimune e barreira intestinal tem tudo a ver. E o jejum, onde que ele entra aí? Ele é o gut rest, ele é o tempo que você dá a mais para o seu corpo se regenerar. E isso inclui as células do seu trato digestivo, desde refluxo até doença inflamatória intestinal, até leaky gut. Então, tem muitos benefícios de parar de comer o tempo inteiro. Sim. O problema é que para parar de comer o tempo inteiro, você também precisa tirar o que vicia, porque senão você não vai conseguir. Tem muitas pessoas encantadas pelo jejum. Nossa, que maravilhoso, teoria linda, tal, não consigo fazer. Por quê? Porque provavelmente você está tomando muita bebida com açúcar, está Sim. usando Coca Zero no jejum. Coca Zero no Sim. jejum, pessoal, dificulta o jejum. Tá? É 0 calorias. O problema é o efeito desse adoçante lá no seu cérebro falando, gente, cérebro, vai vir comida aí. Exato. Ativei a língua, Exato. tá doce, é a Coca Zero doce, é o adoçante. Prepara o seu cérebro para comer. Seu estômago fica lá fabricando enzima pronto para cair alguma coisa lá e não cai. Sim. Esse é um jejum difícil. Então tem muita gente que fala, não, Penoso. pode fazer que é 0 caloria. Pode mesmo, só que piora a vida das pessoas no jejum. Você Aí você acredita faz que eu jejum, tomar muito café. O café em excesso piora o seu estômago, né? Café numa dose ok. Sim.
tomar café demais, às vezes piora o seu refluxo por causa disso. Então, tem muita coisa do jejum que a gente precisa dar um passo para trás. Estão perguntando aqui da enxaqueca também. Enxaqueca, eu sei que parece que eu só falo de mim, mas é que eu gosto de usar o meu exemplo porque eu não comprometo os pacientes. Eu tinha enxaquecas gravíssimas com deprivação de sono. Então, eu tinha no mínimo uma por semana bem ruim, a ponto de ter náusea e vômito. O que eu fiz, eu comecei com low carb. Então, eu limpei a dieta primeiro, eu comecei com cetogênica, desinflamei o cérebro, e aí o jejum foi aparecendo natural e depois eu fui aumentando. Para enxaqueca, eu tenho essa abordagem com os pacientes. Eu prefiro começar pela dieta, tá? Porque aí você faz uma adaptação mais suave. Por quê? Porque ir direto para o jejum, para quem tem enxaqueca, você pode desencadear cefaleia pela hiponatremia e depois, por cima dela, inflamar um déficit de energia, né? Desencadear uma crise de enxaqueca. E aí, por causa disso, você está em jejum, tem que tomar medicação para aplacar essa crise e dói o seu estômago por estar. Então, eu não gosto, eu não recomendo. Eu recomendo que você primeiro limpe farinha, açúcar, óleo e álcool, igual a Érica está falando. Tira o que é pior. Depois que você estiver mais tranquilo, você vai parar de ter essa fome de 3 em 3 horas e o jejum vai vir naturalmente. Sim. Então, eu acho que é um caminho um pouco menos risco de ter crise. Não sei se eu respondi, mas é basicamente o que eu faço. Sim, perfeito. Respondeu sim. E pressão alta? Pressão, pessoal, perguntaram aqui, mas então, pode ou não pressão alta e diabetes? Pode, só que nesse caso, aquela pergunta aqui, há 2 horas que estou respondendo aqui, quem não pode jejuar? Diabético e hipertenso, diabetes tipo 2, deve jejuar, porque é o que vai curar, reverter o problema. Qual que é o problema nesse caso? O jejum é tão curativo no sentido de abaixar a sua insulina que você começa a melhorar a ponto dos seus remédios sobrarem. E aí você vai sofrer, não porque o jejum te fez mal, mas porque as medicações estão sobrando. Então, nesse caso, tem que reduzir a medicação. Vão precisar de ajuste de medicação. E esse ajuste não é simples. Tem pacientes que é simples, a ponto deles serem autodidata. Fala, nossa, melhorei, fiquei com a cabeça leve, diminuí, ficou bom. Deixei. Não costuma ser assim. Costuma ser, olha, melhorei, ajustei a medicação, piorou, voltei a comer errado porque aconteceu a vida real. Estresse acontece, problemas acontecem, a vida real acontece, a gente lida do jeito que dá. Então, por isso que você precisa de acompanhamento médico, porque às vezes a sua pressão piora, você está mais estressado, você precisa de mais medicação, precisa ajustar para a hora de jejum, precisa ver o ácido úrico. Então, nesse caso, para quem tem gota, para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, precisa de acompanhamento médico para a gente fazer o ajuste, porque o jejum realmente pode fazer sobrar a medicação e aí você vai sofrer com excesso de medicação para pressão, tendo hipotensão, você pode cair, bater a cabeça, não é qualquer coisa, tá? Diabetes tipo 2, você pode ter hipoglicemia. Jejum da hipoglicemia em pessoas normais? Não. Jejum da hipoglicemia em quem tem hiperinsulinemia ou diabetes tipo 2. Se você é do tipo que não é diabético, mas treme 2 horas depois que comeu, porque precisa comer de novo, porque está realmente com sintoma de hipoglicemia, você não tem diabetes, mas você provavelmente já tem hiperinsulinemia, que é o começo do problema. E esse é um sintoma que você deve levar em consideração e melhora tirando o carboidrato refinado e açúcar da sua dieta. Então, se você treme e fala para mim, eu escuto tanto, eu não fico falando que eu faço jejum, tá? Mas vivem me acusando assim, a médica que fala do jejum, fala com ela ali. Aí vem a pessoa e fala assim, mas eu não posso fazer jejum. Eu tremo, eu tenho hipoglicemia. Eu falo, eu acredito em você. Primeiro precisa tirar o carboidrato para depois conseguir jejuar. Não dá para fazer assim. Com certeza. Mas é tratamento, entendeu? Então não é porque tem efeito colateral que você não vai fazer o que resolve. Você vai procurar ajuda para fazer direito. Então isso realmente é uma bênção da gente poder resolver. Pode fazer a pergunta que você quiser, porque estão fazendo um monte de pergunta aqui e essas perguntas atrapalham o andamento. Então você escolhe. Não, que é isso. Doutora Maíra, antes de você dizer que atrapalha alguma coisa,
eu quero dizer que a gente tá com um recorde aqui em todas as lives. Deu quase 300 pessoas aqui. Então, não está atrapalhando nada. Tá muito bom. Sucesso! Sim. Uma pergunta importante que eu recebo de muitas mulheres. Gonçalves de Souza Flávia perguntou: jejuns longos, prolongados. Eu acredito que ela, acima de 48 horas, ela quis falar aqui, pelo que ela já mandou para mim. Causa descontrole hormonal em mulheres? Então, tem esse mito que mulher não pode jejuar. Gente, mulher pode jejuar do mesmo jeito que homem pode jejuar. Nós homens e mulheres, evoluímos desde a idade da pedra até hoje. Homem e mulher. Não nasceu só homem e não nasceu só... Então, isso é assim, eu não me conformo com esses boatos. Aí, mulher pode. Na menopausa, a mulher pode jejuar? Cara, eu tiro mulher na menopausa de platô fazendo jejum mais longo. Eu adoro jejum mais longo para mulher na menopausa. Então, mulher pode, lógico que pode. Agora, se você está precisando de reposição hormonal, se você está com a sua tireoide, se está com hipotireoidismo e a sua tireoide não está bem compensada com medicação, primeiro você arruma os seus hormônios e aí você vai jejuar melhor. Se você está obesa e está com dúvida se você pode fazer jejum prolongado e você é mulher, te digo que não só pode como deve. Só que o prolongado precisa de treino. Se você não aprender a fazer direito, com responsabilidade, os jejuns mais curtos, eu não gosto de prolongado. Prolongado aqui, eu não sei se vocês repararam, mas no meu Instagram eu não falo muito de jejum prolongado, porque jejum prolongado também precisa de médico. Tem uma série de coisas que podem dar errado, principalmente na realimentação. Não gosto de ficar falando muito disso. Eu gosto de falar fazer uma mais pergunta minha. Posso fazer? Posso aproveitar e fazer tirar uma dúvida minha? Na primeira vez que eu fiz um jejum um pouco mais prolongado, 48 horas, assim que eu comi, tive dor de barriga, na mesma hora. Na mesma hora. Aí depois eu vi você numa live comentando que antes de quebrar o jejum era bom tomar uma água com limão, porque dava uma despertada ali no sistema digestório e as enzimas. Fibra? Você precisa pensar que depois de 24 horas o seu estômago trabalha sob demanda. Não tem nada lá. Ele não fabrica nada. Então as pessoas acham que vai piorar o refluxo. Não, pessoal, não tem ácido lá, porque você não está fabricando nada. Então, na hora de quebrar, a gente precisa tomar, é uma boa, né? Fibra, ou psyllium, ou chia. Toma alguma coisinha meia hora antes de quebrar o jejum, porque aí você vai jogar lá no seu estômago, avisar ele, ó, acabou a farra, acabou o descanso, vamos trabalhar Bora de trabalhar. novo. E aí, na hora de quebrar, o que acontece? Por isso que eu falei que eu gosto de que a paciente já tenha uma disciplina melhor para jejum. Porque você precisa ter uma capacidade mental de falar assim, ó, eu tô quebrando 48 horas, eu tô com vontade de comer a cozinha inteira. Você não vai comer a cozinha inteira. Você vai comer só um pedacinho disso aqui, você vai esperar mais meia hora e depois você vai comer outro, eu prometo. É assim que você tem que pensar com você mesmo. Quem não pratica muitas vezes o jejum menor, não tem esse equilíbrio. E aí você rompe o seu jejum de 48 comendo um mundo inteiro de comida. Não dá. O seu estômago em jejum prolongado diminui de tamanho. A gente tem isso nos estudos em ratinhos. Diminui o tamanho dos órgãos. Tamanho o efeito maravilhoso do jejum. Mas para realimentar, ele aumenta de novo. Então não dá. Vai acabar, doutora Maíra, né, pessoal? Então, muitas dúvidas. Tenho que lhe vou lembrar aqui, vocês. Eu vou falar para vocês só dia 2 de dezembro. Eu vou fazer um webinário com esse tipo de dúvida para tentar responder mais. Que eu vi um monte de gente reclamando que eu não respondi. Cara, não dá. Não dá, impossível. Pessoas perguntando. Dia 2 de dezembro na sua página, doutora Maíra. Vai ter que se inscrever, porque vai ser mais de 1 hora, então não vai dar para ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Não, tranquilo. Doutora Maíra, eu queria agradecer demais mesmo pela aula que você deu para a gente aqui, certo? E queria que você tem 20 segundos para se despedir do pessoal que acompanhou a gente. E muito obrigado antecipadamente. Pessoal, jejum é prático, vocês precisam todo dia descobrir uma coisa nova e praticar. Antes de ficar querendo fazer o jejum perfeito, aprende a praticar todo dia. Qualquer dúvida, eu tô lá na minha página. Eu não paro de falar nunca. Então, obrigado, doutora Maíra.